Então alugaram helicóptero, pagavam, às vezes, dobrado para um cara que o cachê era tanto, para trazer esse cara para cá. E aí, eu não me lembro da ordem direito, mas um filme estreou num dia, acho que 1 ou 2 dias depois estreou outro. Só que o que acontece? O público se dividiu. Então, os 2 filmes foram fracasso de bilheteria. Ah, é? Não foram bem. E aí eles viram que, assim, se arrebentaram. Eu falei que eles se separaram em agosto. Em março eles voltam, do outro ano. Eles se separaram em agosto, os filmes de 83. Em dezembro de 83, são lançados os 2 filmes. Tá. Fracasso. Principalmente Dedé, Mussum e Zacarias, tá um prejuízo financeiro enorme. Tanto é que, por muitos e muitos anos, eles tiveram que trabalhar para pagar essa dívida. Até porque eles foram... passaram a perna deles, os contadores, tá? Teve muita gente, por conta dessa questão que eles de não saber administrar, eles perderam muito dinheiro. E aí, em março de 84, eles viram que assim, não estava dando certo, o dinheiro começou a cair, não tinha mais show, até tinha, mas assim, a força dos Trapalhões começou a diminuir, e o Beto Carreiro ligou para cada um dos 4, falou assim, vem almoçar comigo tal dia, sem um saber do outro. Vou te esperar aqui nesse restaurante às 8 horas na quarta-feira pra gente conversar. Fez isso com o Didi, fez isso com o Dedé, Mussum e Zacarias. Quando os 4 chegam quase ao mesmo tempo nesse restaurante, um olha pro outro e fala, o que você armou pra gente? Fala, esquece essa briga, não tá dando certo, vocês estão tomando um prejuízo, e não funciona sem os 4, não tem programa, não vai ter filme, não vai ter nada, etc e tal. E aí eles conversam. Falando, o que está acontecendo? Eles fazem a exigência de aumentar a porcentagem dos lucros dos filmes, que eram X, e dobrou. E o Dedé fala, eu quero a partir de agora começar a dirigir alguns filmes dos Trapalhões. E aí tem essa abertura e ele começa a dirigir. Então ele dirigiu A Filha dos Trapalhões e fez... Mágico de Oroz, acho que ele dividiu a direção e tal. Ele começa a ter uma abertura. Mas tem um racha ali, né? E, assim, dessa briga em diante... Quando volta, não volta igual. O relacionamento deles já não era igual, entendeu? Então, desses folclores. E por que esses fãs... ou esses extremistas... Eu falo da extrema ignorância, né? Porque os caras, eles não viram o documentário e começam a me chamar de mentiroso e tal. Assim, não são coisas que eu tô inventando. Tudo isso que eu estou te falando são coisas que eu ouvi de gente que trabalhou diretamente com os Trapalhões. Então, tem um racha nisso. Os Trapalhões, eles têm muita lenda. Tem esse negócio. O Renato gosta de ser chamado de Didi. A gente descobriu. As melhores piadas, ele pegava para ele? Nós descobrimos. E pegava. Entendeu? O Ferrugem, que é uma figura... histórica da televisão brasileira. Ele é vivo ainda? Vivo. Porra, o trabalhou na TV Tupi, MTV. O pessoal mais recente conhece ele da MTV. Tinha cara de moleque e era bem velho. Exato. Né? Ele trabalhou nos Trapalhões na época da Tupi. Caramba. E aí ele conta uma história que, assim, ele, desde garoto, ele foi um garoto prodígio, né? Ele fazia muito sucesso. E o Renato deu uma rasteira nele. Porque ele falou, esse cara tá aparecendo mais do que eu. Dá as melhores piadas aqui pra mim e dá uma escanteada nele. Você trabalha com humor, não sei se tem isso. Assim, hoje é tudo solo. O meu é solo, Mas assim, o Mandíbula tem uma certa... O Mandíbula tem roubado minhas piadas nos últimos programas. Tá querendo aparecer mais que você, inclusive. Cara, ele tem mandado umas piadas boas aí que ele tá roubando de mim. Porque com certeza eram minhas piadas e ele descobriu que eu ia fazer essas piadas e fez antes. Com certeza, descobri. Mas eu entendo o que você tá falando, cara. Tinha isso. Porque não é o estilo de humor que eu faço, mas humor de televisão tem essa coisa de... O redator faz... prepara e um levanta, outro bate. Um levanta, outro bate, entendeu? Então ele tinha aquele negócio... A última piada do programa tinha que ser ele, pra na memória ficar o cara que apareceu e tal. E o Ferrugem contou isso. E aí o Ferrugem volta a trabalhar com eles em 83 e fala, os caras não se davam bem. Ah, é? Tanto é que, assim, eu faço isso.
até porque eu estou fazendo um livro que vai ser a biografia em primeira pessoa dos Trapalhões. Eu li mais de 4.000 documentos, matérias de jornais, revistas e tal, e tenho acompanhado essas entrevistas todas que eles fazem. Então, eu faço a transcrição, pego as melhores aspas e vou montar essa biografia, que são eles mesmos contando a história deles. Tá. Então, quando o Dedé dá uma entrevista, eu sempre observo isso, assim. O jeito que ele fala do Mussum e do Zacarias é diferente do jeito que ele fala do Renato, até no sentido... Você assistiu aquele deu Assisti, comportamental. Né? E assim, eu observo. Ele deu um exemplo aqui da filha do Renato, de atriz. Ela é mais técnica, a minha é mais intuitiva. Né? Tipo, dizendo, o cara investe pesado nela, tal. E teve esse negócio, né? Falam de meritocracia, mas assim, a filha dele trabalhou em novela, tudo, com a ajuda do pai. O Dedé não tem essa força. A filha dele é super talentosa e não teve a chance que a filha dele teve. Assim, eu sinto, tem coisas que eu sinto assim, que ele dá uma cutucada. Não, cutucada, de falar, porra, olha só, né? Como que é a diferença de tratamento e tal. E esse livro que eu tô fazendo... Mas eu perguntei pro Dedé sobre esse lance de ser chamado de Didi, o senhor Renato, né? Não perguntei? Acho que eu perguntei aqui, né? Eu acho que sim. E ele falou que não tinha isso. E na verdade tem? Tem. Porque tem em essa história... aos funcionários, como que acontece essa história? É o seguinte, o Renato, ele separa muito a figura... Personagem. Civil da pública, né? Sei. Mas, quando ele está ali no trabalho, se tem alguém inferior no sentido hierárquico, né? Ele não gosta. Né? É diferente, por isso que eu gosto, e nesse documentário foi importante, entrevistar pessoas de produção, de bastidores, que esses caras contam as coisas. Se você chegar aqui e entrevistar a Angélica, ele vai falar, o Renato me trata super bem. E não ia ser diferente. É a Angélica. Entendeu? Tipo, tá ali. Mesma coisa o Dedé. Mesma coisa o Pelé. Agora, vai falar isso com uma camareira. Com o produtor. Entendeu? E aí eu entrevistei a camareira dos Trapalhões. E ela fala, ele não gostava que chamasse ele de Didi. Era como? Senhor Renato. Entendeu? Entendi. Tratamento formal. E mais de uma pessoa falou isso pra você? Sim. Ah, é? Sim. Quem mais? Você lembra? O produtor, uma série de pessoas. O carinha que você falou lá, o dublê lá também? Ou não? Baiaco. O Baiaco tem muita mágoa do Renato, né? Por quê? Porque Como que ele tá hoje em dia? Tá bem ou tá mal o Baiaco? O Baiaco, ele venceu um câncer. Ah, é? O Baiaco, cara, é uma figura incrível. Ele é de circo. Ele tem um tipo físico muito parecido com o Renato. Mas nos programas você vê que era Dava pra diferente. perceber. Que era ele e tal. Mas ele tem uma mágoa por isso, assim. O Renato foi muito rude com ele, né? Ele conta... Isso ele contou, inclusive, quando ele foi no Danilo Gentili. Repetiu a mesma história no Danilo e falou pra mim que teve uma matéria que fizeram lá sobre o Cristo Redentor, tal, que tem um filme dos Trapalhões que o Baiaco dá uma cambalhota, ele tá no Cristo. Agora eu não me lembro o nome do filme. E aí ele fala, fui eu, tal, e o Renato dá uma prensa nele, ele fala, por que você contou isso, tal? Eu falei, eu não contei nada, foi o cara que falou, tal, você quer aparecer. Pô. Então, assim, tem essa mágoa. E eu acho que por conta dessa mágoa toda, o Baiaco começou a abrir tudo, e foi aí que o documentário ele muda de direção, né? Ele fala abertamente do Zacarias, que é aí que esses fãs dos Trapalhões homofóbicos começam a me xingar. Por quê? Porque a gente revela que o Zacarias, ele era bissexual, entendeu?